Você encontrou aí uma mensagem ou um e-mail, essa palavra, ficou em dúvida o que ela significa? Então, nesse vídeo a gente vai te ajudar e mostrar o que ela quer dizer e também como você pode utilizar em uma sentença. Hello, my friends! Seja muito bem-vindo ao nosso canal de Inglês para Negócios. Eu sou o Teacher Eduardo e vou te ajudar para que você possa comunicar em inglês com eficiência em ambientes de negócios. Então, você encontrou essa palavra, ficou ali em dúvida. Nossa, uma palavra curtinha ali, né, no fim de uma sentença, numa mensagem ou em um e-mail, né? O que será que ela significa, né? Então, a gente vai te ajudar e mostrar também em sentenças como você pode aí utilizar então no seu dia a dia, né? E para isso a gente vai utilizar então o nosso computador. Então vamos lá para a tela. Então, estamos aqui com a nossa tela e a dica de hoje é a dica então de vocabulary, então vocabulário, e a pergunta é: qual é o significado então, né? Então você encontrou ali ASAP, o que significa uma palavra curtinha ali, né, no fim ali da sentença. E na verdade, essa palavrinha é uma abreviação de uma expressãozinha, né, que a gente vai colocar ali na tela para você ter uma ideia ali. Nossa, que expressão é essa então que, né, abreviou e ficou aquela palavrinha curtinha, tá? A expressãozinha é essa aqui, ó. As soon as possible. Olha lá, então aqui a gente pegou aí as letras iniciais, né, olha lá, virou uma abreviação e olha lá, as soon as possible, tá? Aí o que significa, né? Então eu estou vendo possible aqui, será que é possível? Exatamente, então possible, possível. E na verdade a gente vai puxar um pouquinho essa ideia, porque veja aqui a palavrinha soon ela indica breve. Então, quando a gente tem as soon as possible, uma expressão que indica então o mais breve possível, tá? Ou o mais rápido possível, tá? Então essa é a ideia então dessa expressão as soon as possible. Tá? Edu, e se eu traduzir, eu vi ali possible, soon, né? Então se eu pegar essas duas palavras que são iguais, se eu traduzir, vai dar certo ali? Então, não. Então o que a gente aconselha, né? Então você pega ali aquele bloquinho, memoriza e sai utilizando, você não precisa traduzir ali ao pé da letra, como a gente sempre fala, né? No início dos estudos às vezes coincide, mas depois a longo prazo isso não vai dar certo, né? Com certeza ali, né, vai pegar aquela palavrinha meio ao pé da letra ali, depois na hora de juntar dá meio errado ali o negócio, então a gente não aconselha fazer dessa forma, tá? No início coincide, então por isso que a gente às vezes tem essa ideia, então vai dar certo ali, mas depois a longo prazo não, tá? Então no caso aqui você já pega ali, né, o bloquinho prontinho, né, você querendo dizer ali o mais breve possível, o mais rápido possível, você pode usar dessa forma, ou dessa forma aqui curtinha, tá? Não tem problema, tá? Você pode utilizar também dessa forma. E falando um pouquinho agora da expressão, então a gente vai falar um pouquinho da pronúncia, né? Aí eu fiz ali o som, né? Então as soon as possible, né? Então tá tudo certinho ali o som, sem problemas, mas eles costumam, né, os nativos costumam utilizar ali de forma mais rápida, né? Prova disso é a música, né? Então às vezes, né, o aluno está escutando ali e fala assim: nossa, Edu, eu achei que era uma palavra só, na hora que fui ver tinha um monte de palavra ali junto, eu falo tudo, né, de uma vez só. Então, para isso, a gente vai treinar, né? Então, conforme você vai conhecendo esses mecanismos, quando alguém utilizar com você, você vai ver ali aquele som, você tem aquele registro e você consegue, então, reconhecer, né? Faz aquele encaixe, aquele som bateu com aquele som que você já conhecia e aí você consegue entender, então, a mensagem. Então, para isso, você pode fazer, para acostumar com essa pronúncia mais rápida, né? Porque, veja, a gente pode falar da seguinte forma, ó, as soon as possible. Tá? E para acostumar com esse som mais rápido, puxa, eu queria fazer desse jeito ali o som, como é que a gente pode, né, praticar? Então tem um vídeo que a gente fala então sobre pronúncia, então a gente dá essa dica, que é a seguinte dica: falar de trás para frente. Então se você ainda não viu o vídeo, eu vou explicar aqui rapidamente para que você possa treinar também. A gente vai fazer esse treino bem rápido aqui, para você entender ali como é que é o processo e fazer no seu dia a dia. Tá? Isso com qualquer sentença, qualquer estrutura ali, você pode fazer que sempre vai dar certo. Tá? Então a gente vai fazer assim, ó. A gente pega ali possible, as possible, soon as possible, as soon as possible. Vamos lá, tá vendo? Então a gente já vai treinando. E por que a gente faz dessa forma? Porque daí a sua boca já fez a movimentação da última palavra. Então quando você faz ali desde o início, sua boca já sabe a movimentação, então ela vai fazer bem mais, de forma bem mais rápida, né? Quando a gente começa a treinar da esquerda para a direita, que é a nossa leitura, a gente acaba tendo ali um pouquinho, às vezes, dificuldade no fim, né? A gente acelera muito, mas ali no fim, às vezes, dá uma travadinha. Então, fazendo dessa forma, não. Sua boca já fez a movimentação, ela sabe, então, o que virá ali de movimento. Então, quando você faz ali depois, desde o início, né, a pronúncia vai sair naturalmente ali, vai sair de forma bem mais rápida, né? E a gente começa também a perceber que, por exemplo, aqui a gente tem o N e aqui um som vogal. Então, a gente já consegue juntar aqui, ó, soon as. Né? E às vezes alguns alunos ficam ali com um pouquinho de cuidado, né? Puxa, Edu, mas pode juntar mesmo? Pode, porque eles fazem dessa forma, né? Isso é o mais natural.
né? Então, faça a junção. Se você separar muito, ele fica ali um pouquinho marcado, fica ali, né, com a pronúncia de um estrangeiro, né? Então, como a gente quer ali ter a pronúncia ali do nativo, porque é possível, então a gente vai acostumando com esses mecanismos, digamos, né? Então, ali, soon as, da mesma forma aqui, a gente tem então o S, aqui também o S, então a gente consegue já juntar as soon, né? Então, fica uma coisa só. E aí, quando a gente verifica, né, se aqui virava soon as soon as. Né? Então veja, e aí a questão, né, de fazer de trás para frente é porque você consegue o ritmo, né, faz toda a entonação ali de maneira correta. Vamos lá mais uma vez? Então, possible, soon as possible, as soon as possible. Então lá você, né, escutou ali as soon as possible, né? Então por você já conhecer essa junção, então conhecendo, alguém usou com você, então aquele registro de som, né, lá, fica igualzinho, então dá aquele encaixe. Então você já consegue então reconhecer, então peguei já a mensagem, a pessoa está querendo dizer então o mais breve possível, o mais rápido possível, né? Então já fica mais fácil ali, né, na conversação você também entender. E aí dessa forma curtinha, né, então a gente vê bastante na parte escrita, mas é possível também pronunciar, né? E como é que a gente vai fazer? Antes só tem uma dica que é justamente de, vamos lá, nossa tip, nossa dica, você pode escrever essa expressãozinha aqui, né? Então ela está abreviada aqui, então desse jeitinho, letras maiúsculas ou letras minúsculas, tanto faz, tá? E para pronunciar, né? Então para pronunciar a gente vai verificar agora na sequência, porque assim, quando utilizarem com você as soon as possible, fica fácil, agora Edu, já sei ali a junção, já vou entender numa boa. Mas pode aparecer, de repente, eu mesmo já vi, né? Então, numa palestra, num seriado, utilizarem dessa forma curtinha, né? Então, como é que fica, né, dessa forma curtinha, né? Tem, na verdade, duas pronúncias. A primeira que a gente vai ensinar é a que é mais utilizada, né? Quando falei aí da palestra, do trechinho de seriado, então você tem, então quando eu estava assistindo lá, então eles usaram dessa forma, né? Dessa primeira forma que eu vou ensinar. Mas a segunda já é bom que você tenha, como a gente fala, né? Quando você conhece, quando alguém utiliza, você, né, traz à tona aquele conhecimento, então você reconhece daquele encaixe, né? Então é bom que você tenha a segunda pronúncia também, mas a primeira é o que vão mais utilizar, tá? E como é que a gente vai falar? A gente vai falar como se estivesse soletrando mesmo aqui, né? Então usando letrinha por letrinha. Então aqui A, S, A, P. Né? Mais uma vez, A, S, A, P. Agora, repare que a gente soletrou, né? Mas de repente ali, né, num discurso ali, de repente ali, falando ali uma sentença, vai sair rapidamente. Então a gente já vai treinar ASAP, né? Então a gente já fala um pouquinho mais rapidamente, não assim muito picado como a gente costuma falar, né? Senão a gente fica, né, com a pronúncia de um estrangeiro. A gente quer ter ali a pronúncia do nativo porque é possível, né? ASAP, tá? Edu, mas me mostra aí como é que então a gente vê ali, né, na parte da fonética, né? No nosso vídeo de pronúncia a gente fala da fonética, então como é que a gente consegue ali reconhecer? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha então os símbolos, tá? Então aqui são os símbolos, a gente falou um pouquinho nesse vídeo que eu comentei da pronúncia, então tem lá algumas explicações, tá? Aqui eu tenho que fazer uma breve explicação para você já ter uma ideia, se você ainda não viu o vídeo, não tem problema, vou fazer uma explicação breve aqui. Aqui você tem então os símbolos que representam aí os sons, né, da palavra, né? Naquele caso então é uma abreviação, então você tem aqui o sonzinho de cada letra, mas também das palavras você tem também o mesmo esqueminha, né? Alguns símbolos são meio parecidos com os que a gente já conhece, de repente de sons, né? A letra, o símbolo lembra ali a letra, então fica um pouquinho mais fácil. Alguns são diferentes, né? Então para isso a gente vai também treinando para acostumar. A gente fala lá da teoria do leque, né? Nesse vídeo de pronúncia, né? Então depois dê uma olhadinha lá, você vai ver então o que a gente quer dizer com essa teoria do leque, essa questão também dos símbolos, né? A gente não fala de todos, a gente pega ali as palavrinhas que a gente está treinando para explicar, né? E aqui também eu vou fazer essa explicação bem breve. Então aqui esses pontinhos são as divisões aqui então dos sons, tá? E aqui a gente tem também aqui umas indicações, uns tracinhos para indicar a parte então mais forte, né? E essa aqui então é a parte mais forte porque ela está aqui no topo. E lá no vídeo eu comento então com relação à nossa leitura. Como ela é da esquerda para a direita, então quando você verifica então esse símbolo, ele indica então, então aquele tracinho indica essa sílaba é tônica, então que virá ali na sequência virá mais forte, né? Então aqui a gente já sabe, então aqui já está indicando que esse sonzinho aqui será mais forte, né? E aqui faz também a divisão, digamos, ali para o outro som, né? Como aqui são letras, então aqui a gente está fazendo o sonzinho da letra, mas numa palavra você faz o sonzinho, né? Digamos, da sílaba, então ali você tem ali a combinação de sons, então fica mais fácil de você conseguir treinar, tá? Não é difícil, pode confiar, né? Então você vai conseguir fazer aí numa boa, conforme você vai treinando, vai acostumando e aí com certeza você vai fazer a pronúncia sempre da maneira correta, tá? Então verificando aqui, ó, a gente tem então A, S, A, P,
né? Então, lembrando aqui a parte dos símbolos, né? A gente consegue aí também fazer esse mecanismo, olha lá. ASAP. Então, repare que se a gente fosse fazer, né, letrinha por letrinha, como falei, fica, né, bem correto, não tem problema. Mas se você conseguir juntar, já fica melhor. Então, veja, você tem um som do S aqui, então você vai fazer um SA, né? Então, lá, ASAP, né? E fazendo a força lá, aquele traço indicando, então, que aqui virá o som mais forte, né? Lá, ASAP. Tá? Então, como falei, é a soletração, então fazendo essa entonação, juntando um pouquinho mais já fica mais fácil, então alguém utilizou ali, né, então na frase, você já entendi ali que é a abreviação então de as soon as possible. E tem aí uma segunda dica que é a pronúncia, como falei, eles não utilizam tanto, né, normalmente a gente, quando utilizam, né, assim, na fala, utilizam dessa forma, mas vale a pena ficar aí com a segunda pronúncia para você já ter ali em mãos caso alguém utilize com você. Então olha lá, a gente tem aqui, então vale antes indicar que tem um símbolo, né, diferente. Então ali, do que é esse símbolo, né? Você explicou ali os outros, né, ali meio parecidinhos com o que a gente tem das letras mesmo, né? E esse aqui então é como se fosse o nosso E com o acento agudo, então formando E. Né? Então aqui fica o som do E, né? Então posso fazer desse jeitinho mesmo? Pode fazer desse jeitinho. Tá? Lá no vídeo lá que eu falei de pronúncia tem então exatamente palavras com esse som, então o E. Né? Então aqui a gente vai ter o sonzinho do E, então aqui a gente já consegue ver que tem um SEP, né? Então aqui por causa do S, do P, então veja que daí o P já não tem tanta força, né? Lá tinha então um sonzinho de I, né? Então aqui o sonzinho é mais breve, né? E repare também que aquele traço agora, né? Ele vem aqui. Então ele indica que a parte tônica está aqui, né? Então ele vem aqui, só que daí a gente já vê aqui que vem um som só. Tá? Então, puxando toda a tônica para essa parte e trazendo aquela partezinha aqui do fim de forma mais fraca. Tá? Então, vamos fazer juntos então esse som. Então fica ASAP. Mais uma vez, ASAP. Tá vendo? Então aqui toda a força vem nessa parte. Tá? Então aqui você já tem então, até uma segunda pronúncia, né? Não tão utilizada, mas que você já tem ali em mãos, caso, né, alguém utilize com você, você já sabe, já sei ali que utilizar então a abreviação, uma segunda pronúncia, e aí você já sabe o que aquela abreviação significa, então já, né, você consegue entender a mensagem perfeitamente. Tá? E olha lá, a gente colocou aqui alguns exemplos, né? Então a gente colocou aqui uma sentença, a nossa sentence, e para você poder treinar. Então vamos lá, primeiro a pronúncia, então lá, please reply as soon as possible. Please reply as soon as possible. Olha lá, então a gente já colocou ali né, o som ali em azul ali, o bloquinho ali da expressão. Tá? E o que significa, né? Please, possivelmente você conhece ali, então please é por favor, reply é o verbo responder, né? Então por favor responda as soon as possible, o mais breve possível, o mais rápido possível. Tá? Repare que a gente colocou em azul, né? Quando a gente coloca em azul, os alunos estão acostumados a... Então a gente coloca em azul, a gente costuma falar que está congelado, ou seja, você não vai fazer absolutamente nada, você usa daquele jeitinho mesmo. Tá? Então ali eu peguei, saio usando em outra situação, exatamente dessa forma. Olha lá, então, por favor, responda o mais breve possível, o mais rápido possível. Né? Então lá, veja que, então, super simples. Please reply as soon as possible. E aí você falou também que dão, né, essa expressão, então aquela outra forma é abreviada. Então é só trocar? Exatamente. Olha lá. Please reply ASAP. Please reply ASAP. Tá? Repare que daí eu fiz então a primeira pronúncia que é mais utilizada para você acostumar. Tá? Senão poderia ser lá o ASAP, né, que a gente falou que é a segunda forma. Tá? Mas agora o ASAP é o mais comum. Né? Então lá, please reply ASAP. Tá? Então, por favor, responda e aí você já sabe o que significa. Então é o mais breve possível, o mais rápido possível. Você já entendeu ali a mensagem. Tá? Seja na parte escrita, né? Seja também na parte, né? Então, se alguém utilizar com você na fala, né? Então você já conhecendo, já consigo então reconhecer daquele encaixe e aí a mensagem chegou. Né? Então, você conseguiu entender numa boa. Tá? Vamos verificar também, olha, mais um exemplo, agora um pouquinho mais longo. Please return the completed questionnaire as soon as possible. Please return the completed questionnaire as soon as possible. Então, repare que aqui a gente tem, então, o por favor, return, retornar, Edu, exatamente. Né? Então, retornar, devolver, the completed, olha lá, complete, lembra completo, Edu. Né? Então, exatamente com essa ideia, né? Então, completed, exatamente com a ideia de completo. Agora, como a gente vai falar de questionnaire, então, que é questionário, né? Então aqui, né? Então um cognato, né? Então aquilo que está escrito, então parece ali com o que a gente tem ali de ideia também em português. Então aqui a gente tem exatamente, então, então o questionário então completo, exatamente, ou o questionário então preenchido.
né? Então você completou ali, então é uma maneira também de associar. Então, então eu completei, eu preenchi. Exatamente, então olha lá a ideia, né? Então, por favor, retorne ou devolva o questionário completo, o questionário preenchido, as soon as possible, né? Lá, o mais breve possível, o mais rápido possível, tá vendo? Então aqui a gente tem, então questionnaire, né? Então aqui então a parte do questionário, aqui completed, completo, preenchido, return, retornar, né? Ou devolver. Então aí você entende, então, por favor, devolva o questionário completo o mais rápido possível, ou o mais breve possível. Tá? E se você quiser, então, substituir ali a expressão, antes vamos fazer só daí, mais uma vez, a pronúncia lá. Please return the completed questionnaire as soon as possible. Lá, e agora a gente vai somente trocar Please return the completed questionnaire ASAP. Please return the completed questionnaire ASAP. Tá vendo? Então não é difícil, você só trocou ali, fez ali o sonzinho, já entendeu ali a mensagem, né? Então veja que daí uma sentença longa, né? Então ali a gente já fica ali, né, o ouvido atento, então pintou ali o sonzinho curtinho, né? Então você já entendi ali a mensagem, né? Então, por favor, devolva o questionário preenchido o mais rápido possível. Tá? Então veja que daí a gente já tem agora a expressão completinha, a expressão curtinha ali com os dois sons. Agora você consegue já com certeza, né? Na escrita, com certeza ali você vai entender e na parte de som também, né? Porque agora você já tem em mãos até as duas pronúncias, tá? Então, essas foram as nossas dicas de hoje. Então, espero que você tenha gostado. Então, utilize aí no seu dia a dia também, né? Então, é importante essa prática, né? Então, tanto o registro manual a gente fala, a questão do som, né? Você tem ali 2 sons, né, da abreviação, mas também você, né, treine ali a expressãozinha completa, porque é bem legal, porque você vai acostumando com essas junções e elas sempre acontecem, né? Então, prova disso é a música, então vale bastante a pena aí o treino para você conhecendo, você então conseguir reconhecer, fazer aquele encaixe e sempre entender a mensagem ali, principalmente na parte da fala, né? Os alunos gostam muito da questão do treino da fala, então a parte auditiva está conectada, então também você conseguindo ali falar e escutar, então isso é bem bacana ali, você consegue sempre expressar a tua mensagem, como também entender a mensagem que vão passar para você, tá? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se você não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para continuar recebendo os nossos vídeos e continue treinando aí e continue assistindo aí aos nossos vídeos e deixa aí nos comentários se você gostou então dessas dicas, tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo. Bye, my friend.